Saúde, comportamento e bem-estar. Agora na 87 FM, Espiritualidade e Saúde. A apresentação, Helbert Valverde. Olá, ouvintes, aqui é Helbert Valverde, está começando mais um Espiritualidade e Saúde. E no programa de hoje iremos abordar o tema autoestima, nas suas 3 facetas: perdão, confiança e compaixão. Autoestima. Autoestima é um estado psicológico e emocional que rege a nossa reação às experiências que temos no mundo. A verdadeira autoestima não permite nenhuma inflação do nosso ego, nem uma falsa humildade. É o estado equilibrado de consciência entre esses 2 extremos. O estado equilibrado ou de neutralidade é aquele que atingiu a maturidade. Uma das formas de melhor nos compreendermos no que diz respeito à autoestima é contemplando os 3 fortes atributos do princípio espiritual do amor: perdão, confiança e compaixão. Perdão. O primeiro desses 3 atributos é o perdão. A barreira mais forte para o perdão é a culpa. Todos já passamos por experiências de culpa em algum momento de nossas vidas e sabemos que ela é, muitas vezes, um estímulo forte que nos leva a uma autoanálise. No entanto, a culpa pode também ser uma emoção debilitante que é capaz de solapar a nossa autoconfiança. É importante lembrar que a autoanálise muitas vezes nos surpreende, revelando-nos não apenas nossos pontos fortes, mas também as nossas fraquezas. Quando nos perdemos em sentimentos de culpa, muitas vezes nos colocamos na defensiva e passamos a criticar os outros, talvez numa tentativa equivocada de trazer um pouco de equilíbrio para a nossa situação pessoal. Porém, o verdadeiro perdão, tanto a nós mesmos quanto aos outros, pode curar definitivamente essas feridas, que todos temos como parte natural da nossa vida. Enquanto contemplamos a natureza do perdão, pensemos em alguma situação em nossa vida que sintamos intuitivamente que precisa de perdão. Talvez alguém que tenha lhe feito algo que você acha que não deva esquecer. Ou talvez você ache que tenha feito algo pelo qual não consiga se perdoar. Intelectualmente, podemos ter consciência de que queremos perdoar. Mas isso pode não ser conseguido em nossos sentimentos e comportamento. É importante também que nos perdoemos de não sermos capazes de perdoar todas as coisas. Normalmente, somos carrascos com nós mesmos e com os outros, por não sermos suficientemente espiritualizados. Mas saibamos que o processo de crescimento é muito revelador e que não podemos dar o segundo passo antes de ter dado o primeiro. Peçamos nesse momento ao nosso eu interior uma maior compreensão. Em seguida, meditemos para ouvir uma voz, ainda que fraca, que vem do nosso interior. Lembremos nesse instante que o eu interior não recrimina, não é vingativo e nem indiferente. Ele vê todas as situações com clareza e se disponibiliza a agir em prol de todos os envolvidos. Muitas vezes, isso pode significar abrir mão de um relacionamento ou de uma situação. Em outros casos, vai significar permitir-se amar novamente e fazer o possível para resgatar
relacionamentos e situações. Porém, o mais importante, se você está aprendendo a se perdoar, lembre-se de que você está aprendendo a compreender sua verdadeira responsabilidade em relacionamentos e situações. Normalmente, somos implacáveis com relação a nós mesmos, porque assumimos uma responsabilidade exagerada pelo que aconteceu ou ainda está acontecendo. Da mesma forma, temos a tendência a ter dificuldade de perdoar os outros, atribuindo a eles uma excessiva responsabilidade, ou seja, culpando-os. Encontrar uma perspectiva equilibrada na questão envolvendo aspectos de responsabilidade e de perdão leva tempo, reflexão permanente e vontade de considerar novas ideias. A verdadeira autoestima provém de saber que nossa compreensão do eu mesmo se aprofunda com a experiência. Estamos aprendendo a confiar em nosso próprio comprometimento pessoal, com relação ao crescimento espiritual. Isso significa que já provamos a nós mesmos que conseguimos mudar e que nossa consciência está evoluindo à medida que enfrentamos os desafios de nossa situação individual. A confiança é o segundo atributo do amor e ela contribui para a autoestima. A primeira barreira para a confiança é o medo. Todos já percebemos por experiência própria como o medo tende a solapar a autoconfiança e a distorcer as nossas percepções. Por outro lado, a confiança nos dá grandes reservas de força interior e de verdadeiros insights para tratar das circunstâncias da nossa vida. A confiança é um estado de ser que tem suas raízes nos nossos compromissos mais profundos com as realidades espirituais. Ela é a base do nosso relacionamento com o mundo que nos cerca o que é mais importante, com o nosso eu interior. Se já tivemos experiências na vida, especialmente na infância, em que acreditamos que nossa confiança foi quebrada ou traída, vamos precisar aprender a confiar novamente. Ou seja, a ferida está dentro de nós. Portanto, nós precisamos nos voltar para dentro de nós mesmos. Apenas assim encontraremos a cura. Mas, caso contrário, o medo passará a ser uma resposta habitual que sutilmente envenena o que pensamos, sentimos e fazemos. Ou seja, o medo se apoderará de nós. Enquanto contempla a natureza da confiança, pense sobre você mesmo e o que mais deseja nesta vida ou neste momento. Sinta agora o amor irradiando do seu coração para esse desejo. Gradativamente, permita que o amor encha todo o seu ser e decida se desapegar de quaisquer medos que possa ter de perder o que você tanto valoriza, tendo ou não consciência desses medos. Novamente, peça ao seu eu superior para ter uma maior compreensão, pois ele sabe como ajudá-lo a se livrar de todos os medos que foram gerados por suas próprias experiências individuais nessa vida. Muitas vezes, o eu superior pode exigir que você converse sobre os seus medos com um amigo de confiança ou com alguém de sua família. O medo normalmente começa quando nos sentimos isolados, desprotegidos, mal amados ou incompreendidos. Conversar sobre nossos medos com alguém em quem confiamos muitas vezes cura, simplesmente porque, nesse caso, não nos sentimos mais tão sozinhos. À medida que nos engajamos neste processo de fortalecer a confiança e de se libertar do medo, é importante lembrar que somos os responsáveis pelas nossas escolhas. Se fizermos escolhas baseadas no medo,
tendemos a recriar as circunstâncias em que geraram medo em primeiro lugar. Por outro lado, se decidirmos confiar na voz, ainda que fraca, que vem de dentro de nós, iremos gradativamente aprender a fazer escolhas que criam condições harmoniosas em nossa vida e mente. E isso modificará a forma como nos relacionamos conosco mesmos e com o mundo. O terceiro atributo do amor é a compaixão, e ela contribui para a autoestima. Uma das barreiras mais fortes para a compaixão é a intolerância e a tendência a recriminar. É muito importante lembrar que cada vez que recriminamos alguém ou nos sentimos superiores a uma outra pessoa, estamos criando condições em nossa vida interior que contribuem para a perda da autoestima. Isso porque sabemos em nosso coração que também temos aspectos difíceis em nossa personalidade e conduta, que fazem com que nos sintamos vulneráveis aos julgamentos dos outros. Ironicamente, a intolerância é uma atitude que muitas vezes nos faz sentir fortes e poderosos nos relacionamentos, com todos que nos cercam. Entretanto, isso é uma ilusão, pois a intolerância nos separa do nosso eu interior, que é a verdadeira fonte de nossa força e capacidade de agir em favor não apenas dos nossos próprios interesses, mas também em favor do interesse dos outros. Enquanto contempla a natureza da compaixão, pense numa situação ou num problema de sua vida atual, que faz com que você sinta raiva, ciúmes ou frustração. Muitas vezes, simplesmente ignoraríamos ou daríamos as costas para o problema, se nós pudéssemos. Mas é bem provável que estejamos enfrentando o desafio de mudar a nossa atitude em relação à situação de forma a assumir uma postura mais construtiva. Ajuda a começar a ser o mais honesto possível conosco mesmos, sobre a nossa verdadeira natureza e a extensão dos nossos sentimentos. Saiba que emoções fortes como a raiva, os ciúmes e a frustração interferem em nossa habilidade de pensar claramente. Ao mesmo tempo, se ignorarmos tais sensações ou tentarmos elevar-nos acima delas, ainda assim elas vão interferir na capacidade de pensar claramente. Portanto, é melhor aceitar os sentimentos e trabalhar no sentido de acalmá-los ao invés de negá-los. Principalmente, precisamos começar com o desejo sincero de resolver a situação ou o problema. Enquanto continua a meditar sobre a compaixão, imagine-se agora cercado de uma luz branca e limpa de compreensão espiritual. Pense que você quer mudar os seus sentimentos e comportamentos e gradativamente permita-se acreditar que é possível encontrar uma resolução. Sinta suas emoções ficando mais calmas e tranquilas, pois você sabe no fundo do seu coração que o verdadeiro insight virá. O mais importante, desapegue-se de quaisquer pensamentos ou sentimentos que afirmam que você está certo e que os outros estão errados. Saiba que cada um de nós, no nosso próprio modo, contribui para um significado muito maior e até para um propósito maior de toda a experiência humana na face da Terra. Dependendo da força de seus sentimentos de raiva, ciúme ou de frustração em relação à situação, pode ser necessário meditar durante alguns dias, simplesmente sobre acreditar que a resolução é possível. Gradativamente, à medida que você se acalma e fica mais compreendido com a compreensão, deixe que o eu interior lhe mostre a verdadeira natureza da situação. É possível que haja um insight a partir de um impulso
que você vai ter para ler certas passagens de um livro, da Bíblia ou algum texto edificante. Ou ainda para buscar o conselho de determinada pessoa. Pode ser ainda que haja simplesmente momentos em que você vai saber como agir em favor de todos os envolvidos. Ouça esses impulsos do seu eu interior, sempre sabendo que com o tempo, se você buscar sinceramente uma resolução, vai encontrar o caminho. A perfeição não existe. Quem anseia pelo perfeito não faz nada de bom. A autoestima não exige perfeição da nossa parte. Ao invés disso, a autoestima exige um coração compreensivo e a sabedoria que só adquirimos por meio da experiência. Se esperarmos a perfeição das personalidades humanas, quer de nós mesmos ou dos outros, vamos criar imediatamente condições antiéticas ao crescimento espiritual, pois crescemos através do reconhecimento e da aceitação de nossas limitações e das diferenças individuais. Todos temos, vez ou outra, problemas com a autoestima. Isso faz parte da nossa vida, pois nos arriscamos, erramos, aprendemos, amadurecemos, experimentamos e procuramos sempre alcançar os outros, nos engajando numa infinidade de experiências que estão disponíveis a cada um de nós. À medida que batalhamos para viver de acordo com os nossos ideais espirituais, a aspiração precisa ser equilibrada pela aceitação de quem somos e o que podemos razoavelmente conquistar. Nutrimos a autoestima dentro de nós mesmos, dia após dia, um passo de cada vez. Não importa o que possa estar acontecendo no nosso exterior, se sabemos no nosso íntimo, no nosso coração, que estamos fazendo o melhor que podemos, isso basta. Enquanto contemplamos a natureza do perdão, da confiança e da compaixão, basicamente estamos curando os nossos relacionamentos com o nosso eu interior. Quando nos comprometemos com a exploração das nossas realidades internas, também aceitamos responsabilidades mais profundas no mundo que nos cerca. E a aceitação dessas responsabilidades é a base para a verdadeira autoestima. Judy Child, Cristina Fidelis e Elbert Valverde. Você acabou de ouvir o Espiritualidade e Saúde. Saúde, comportamento e bem-estar para o seu dia a dia. Para ouvir novamente, acesse nosso site 87fm.com.br.